Eita, vocês me perdoem, houve uma interrupçãozinha aqui, mas vamos dar continuidade. Então, houve muitas coisas erradas, né, em relação à Babilônia, em relação à Babilônia. Então, esse capítulo de 16 e 17, o capítulo de Apocalipse, ele vem mostrando o derramamento das 7 taças da ira de Deus, e essa ira, ela trouxe muitas pragas sobre toda a terra e sobre todos os adoradores de Satanás, os adoradores de Satanás, os inimigos de Deus. Então essas taças, elas foram derramadas na terra pelos 7 anjos, e cada anjo trazia com eles diferentes sofrimentos, e esses sofrimentos eram feridas no físico mesmo, né? Que acontecia. Então acontecia muitos flagelos, o sofrimento, eles sofreriam as grandes dificuldades, eles passariam por muitas calamidades da época que passaram, né? E tudo isso aconteceu durante a batalha lá no Amargedon, né? O Amargedon era um lugar onde todos se reuniam, os exércitos do mundo se reuniam, e ali, naquele lugar, eles falavam contra Deus, eles blasfemavam, eles riam, eles zombavam, não, nenhum deles tiveram um pingo de remorso, nem se arrependeram pelo que eles faziam, você entende? Então, João, ele precisava entender tudo o que via, tudo que estava vendo, ele precisava compreender aquilo, tudo que ele estava vendo ali, que mostrava sobre a Babilônia, né, que era o próprio inimigo, era, era simbolizado como o próprio inimigo. Então, o João precisava entender isso, porque lá na Babilônia havia um sistema, e esse sistema era um sistema religioso, que eles falavam contra Deus, conforme eu já falei. Eles eram falsos, eram pessoas falsas, eram pessoas mentirosas, eram pessoas imorais que viviam naquele lugar. Entenda que havia o confronto era muito grande contra Deus, né? O maligno, ele confrontava mesmo Deus, e Deus lutava com ele, né? Deus sempre confrontou o bem e o mal, ele sempre lutou contra o mal. Entenda que nesses 2 capítulos, que vem, ele vem nos revelar a grandeza de Deus, porque Deus sempre vence, porque Deus é o bem, então ele vence, né? Ele vence, ele é justo. Então, a justiça de Deus é inevitável na vida de qualquer pessoa, na vida de qualquer pessoa, em qualquer tempo, seja no tempo que for, é inevitável. Então, Deus, ele é sempre vencedor, ele sempre vence, ele está sempre entre o bem e o mal, porque ele nos defende do mal, você entende? Muitas pessoas estão aí nesse mundo, mas muitos estão a serviço de coisas erradas, ao invés de estar servindo, fazendo coisas boas, você entende? Aí você me pergunta assim, mas como assim, Elizabeth? Como estão no mundo servindo a coisas erradas? Bom, eu quero dizer que muitos se desviaram da presença de Deus, se desviaram, se separaram, buscaram, não buscaram ter santidade com Deus, você entende? Se separarem com Deus. Muitos estão escravos de Satanás, estão escravos das coisas erradas do mundo, não conseguem sair do erro, aí permanece ali errando, você entende? O que eu quero, esse capítulo vem mostrar pra gente que nós precisamos reconhecer e buscar não cometer erros, né? Embora sejamos errantes, nós somos errantes, eu sei que somos, mas a gente não pode permitir que coisas aconteçam com a gente, conosco, todos nós. Nós devemos ser justos e buscar a justiça de Deus, porque Deus é fiel em todas as coisas, Ele é justo para com a gente, né? Então, quando nós cometemos pecados, nós estamos nos desviando da direção de Deus, né? Estamos nos desviando da direção de Deus e indo para o lugar ao contrário a Deus. Mas aí você me fala assim, mas como, Elizabeth, como eu vou saber
dos pecados que nós não devemos cometer, que são pecados gravíssimos que não nos levam ao céu. Você sabe quais são os pecados gravíssimos que jamais te levará ao céu? Embora Deus perdoa-nos, né, quando somos verdadeiramente humildes na presença dele e nos arrependemos mesmo, de verdade, né, em verdade mesmo, nos arrependemos, Deus então nos perdoa. Mas aqueles que não se arrependem, aqueles que cometem fornicação, aqueles que estão servindo a idolatria, aqueles que cometem adultério, como é que eu vou dizer? Os afeminados, não sei, desculpa, mas eu tenho que falar, tá? Os avarentos, os bêbados, né? Os maldizentes, aqueles que falam palavras para amaldiçoar o outro, você entende? Entenda que a salvação para cada um de nós é quando nós nos arrependemos verdadeiramente e buscamos em Deus. Quando nós buscamos em Deus, nos humilhamos para Deus, não cometemos esses pecados gravíssimos, né? São pecados gravíssimos, a avareza, né? A bebedice, o adultério e tudo mais, são pecados gravíssimos que não levam você à salvação, a não ser que haja um arrependimento muito profundo e Deus te perdoe. Entenda que a salvação para nós que nós devemos ter uma vida, para que a gente tenha uma vida eterna, para que você tenha uma vida eterna, para que eu tenha uma vida eterna, isso pode ser possível, mas como pode ser possível? Através de Jesus Cristo. Só Ele pode nos levar à salvação. Você entende o que eu falo? Através do arrependimento que nós temos. Então, precisamos pensar muito nisso, precisamos entender que a salvação para cada um de nós ela é individual e para que a gente possa ter uma vida eterna com Deus, nós precisamos de Jesus Cristo. A salvação vem por meio de Jesus Cristo, através de muitos ensinamentos que nós temos através da palavra dele. Então, conseguimos chegar ao arrependimento, um arrependimento profundo, que ele, então, nos perdoará. Você entende o que eu falo? Eu espero que você esteja entendendo o que eu estou falando, porque é bem complexo isso, falar aqui muitas coisas, porque são coisas difíceis, né, de se falar assim, porque às vezes pessoas se sentem ofendidas, né, mas eu não quero falar nada para ofender ninguém, a não ser falar aqui das coisas inexplicáveis de Deus, né, da governança de Deus para todas as coisas, devido há muitos acontecimentos, as coisas que acontecem, né? Então, Deus, ele é imutável. Desde de anos, séculos antigos, Deus é imutável, ele não muda. A natureza de Deus, ela é muito qualificativa e só pertence exclusivamente a ele. Você entende? Dentro da sua transcendência, você entende? Dentro da sua transcendência, que traz o que é comunicável, né? O que ele pode trazer para a gente, o que é comunicável e o que é incomunicável. Você entende? Dentro da onipotência dele, dentro da onisciência dele, dentro da presença dele nas nossas vidas. Então, o que eu quero dizer aqui que nós devemos procurar se manter diante de Deus em santidade. Como assim, Elizabeth, em santidade? Eu não sou santo, não somos santos, mas precisamos